Temos coletiva de imprensa agora aqui na tela da Botafogo TV. Queria que você falasse um pouquinho, claro, analisasse a partida como um todo, mas uma vitória muito importante, porque o Botafogo volta a vencer o Flamengo no Newton Santos. E, claro, para trazer ainda mais confiança para uma equipe que vai para um jogo difícil, para as oitavas da Libertadores. Bem, boa noite a todos, então. Obviamente que esta é uma vitória muito importante para nós, não só por aquilo que é a conquista de 3 pontos, mas também porque vencemos um rival que acaba por estar ali muito próximo de nós em termos de classificação. Sobre aquilo que é o jogo, uma entrada muito forte por parte deste Botafogo, fizemos gol muito cedo, tivemos uma primeira parte em que após o jogo do gol não gostei muito daquilo que foi nós baixarmos um bocadinho a intensidade, ficámos um bocado mais resguardados em vez de continuarmos com aquilo que era a nossa dinâmica e intensidade ofensiva. Dessa forma acabámos por, numa desatenção, num erro nosso defensivo, acabámos por sofrer um gol e tivemos um jogo equilibrado nessa primeira parte, ainda que com ascendente por parte do Botafogo, na minha opinião, claro. Uma segunda parte depois em que tivemos que corrigir, em que tivemos que fazer ver da importância do jogo, daquilo que era importante nós conseguirmos dominar e sermos objetivos naquilo que era o ataque à baliza contrária. E tivemos uma segunda parte toda ela nossa, uma segunda parte em que fizemos mais 3 golos, tivemos mais oportunidades para fazer outros tantos. Faltou-nos inclusive alguma eficácia nessa segunda parte, mas é uma vitória importante, uma vitória só, mas que é merecidamente conquistada por nós, por aquilo que foi o empenho, a competência, a entrega de todos os jogadores, e fizemos com que este resultado fosse merecido, porque trabalhamos imenso para isso também. Boa noite, Alain Viana, Visão Botafoguense. Bom, a vitória de hoje é uma vitória muito importante, obviamente para elevar o moral do time, como já foi dito antes, mas eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse volume que o Botafogo apresentou no segundo tempo, ofensivo principalmente, onde em muitas poucas vezes se viu o Botafogo preso na defesa, e hoje o time estava com uma transição muito rápida, sempre nos botes, sempre ganhando os duelos, já tinha sido comentado pelo Abel no último jogo, e como que isso pode mexer com o emocional, tanto do time quanto da torcida, se é que pode falar um pouco da torcida, também, para o jogo contra o Palmeiras na próxima semana lá no Allianz. A diferença sobre aquilo que nós procuramos da primeira para a segunda metade, e falo sempre após termos feito o primeiro golo, foi exatamente a velocidade com que tivemos as nossas ações. Tivemos o domínio, tivemos o controle, tivemos posse de bola, mas tivemos um jogo mais passivo, tivemos um adversário que depois de fazer o gol do empate se remeteu mais ao seu meio campo defensivo, sentiu-se confortável e estava confortável porque nós faltou-nos um bocadinho mais de ataque ao espaço que íamos criando, ataque à baliza contrária, tivemos muitos jogadores em apoio, acabámos por ter essa primeira parte dominada, mas sem objetividade. A segunda parte foi precisamente o contrário, foi isso que nós falamos ao intervalo também. Falarmos de forma a podermos corrigir, de termos mais jogadores no ataque à baliza contrária, de que era importante voltar a marcar cedo para pôr outra vez a equipa em índices de confiança maiores, para puxar também a torcida para o nosso lado, para fazermos com que conseguíssemos vencer o jogo, porque era esse de facto o objetivo que nós tínhamos. E acho que esse que é o grande destaque que nós temos que dar, é a forma como ganhamos, a forma como fomos hoje aqui superiores, e a forma como os jogadores hoje desempenharam tudo aquilo que nós fomos pedindo, aquilo que era preciso também, aquilo que era necessário para que hoje aqui conseguíssemos esta vitória. Animicamente, obviamente que isto traz também um impulso importante para nós em termos daquilo que é a próxima final que teremos na quarta-feira frente ao Palmeiras, um jogo que perspectivamos mais uma vez de grande dificuldade dentro de um período de tempo que nós estamos a ter curto, mas de jogos de extrema exigência, e não termina depois no Palmeiras, vamos dar sequência seguidamente também a isso, mas onde queremos manter este nível comportamental, essencialmente, comportamental. Eu destaco muito mais aquilo que é o comportamento, aquilo que é a ambição, a determinação dos jogadores, mais do que qualquer outra coisa. É esta vontade que os jogadores têm demonstrado e que nós sabemos que nos eleva à exigência para o futuro, não só para nós próprios também, porque nós somos os primeiros a querer sempre mais e melhor, mas também para vocês, comunicação social, para os torcedores que vão começar e vão exigir mais de nós, e nós temos que dar resposta a isso, temos que estar preparados para poder corresponder a essa exigência
porque queremos continuar a evoluir e há margem ainda para evoluir, para crescer e em busca daquilo que é objetivos finais. Boa noite, Arthur. Lucas Pires, 365 Scores. Já são 4 clássicos do Botafogo com você no comando, nenhuma derrota. Contra o Fluminense, apesar de um amplo domínio, o Botafogo fez um placar curto, mas mesmo assim dominou as ações e hoje não foi diferente. Queria perguntar para você qual recado você acredita que o Botafogo passa tendo um jogo forte, positivo, contra um adversário logo na parte de cima da tabela, principalmente um rival como o Flamengo, e como você vê a preparação, se há uma preparação diferente para um jogo como esse, dentre partidas importantes no meio de semana. Olha, mais do que tudo, do que passar recados para fora, é o recado que nós queremos reter aqui dentro. E acho que essa é que é a mensagem mais importante. Porque nós vamos depender sempre daquilo que é o nosso desempenho, a forma como conseguimos competir. E nós não podemos olhar para um campeonato a pensar em competir bem e em ganhar clássicos, porque não chega, não é suficiente. Para aquilo que hoje é o nível de exigência do Botafogo, não chega. Não podemos nós estar a olhar para meia dúzia de jogos e ficarmos satisfeitos em ganhar esses jogos. Não. Nós temos que olhar também para aquilo que e a forma como competimos no Juventude, no Criciúma, onde não ganhamos. E os campeonatos fazem-se de consistência, fazem-se também destes jogos, onde somos postos à prova com os melhores e jogamos com os melhores. E nós temos que mostrar que estamos à altura, ou seja, temos que nos nivelar exatamente com esses melhores. Agora, não chega, porque temos ainda mais 15 partidas pela frente para poder continuar a ter o mesmo comportamento, a ter o mesmo desempenho, a ter a mesma ambição e determinação dos jogadores, a ter a mesma entrega, luta, coragem, para que nós possamos continuar e ganhar esses 15 jogos. Provavelmente será sempre muito difícil ganhá-los a todos, mas que a atitude comportamental, e por isso falo de comportamento, tem que ser essa, a mentalidade de qualquer um de nós dentro do Botafogo tem que ser exatamente essa, de podermos em cada um dos jogos lutar para vencer. Hoje vencemos mais um jogo, teremos ainda os outros 15 que faltam para continuar a ter, ou tentar ter a mesma desempenho e podermos, em cima daquilo que hoje são os 46 pontos que temos, conquistar muitos para conseguirmos chegar numa posição confortável aos últimos momentos para percebermos qual é que é ou não a nossa realidade de podermos lutar pelos primeiros lugares. Oi, Mr. Arthur, David Sharp do Antenados da Jogada, parabéns pela grande vitória. Eu queria te perguntar exatamente sobre essa questão que você falou que tem muitos jogos pela frente e tem esse jogo importantíssimo contra o Palmeiras daqui a 3 dias. Como é que foi essa gestão do elenco de vocês, da comissão técnica, para escolher colocar a força máxima hoje? Ainda tem, como eu falei, o jogo do Palmeiras na próxima quarta-feira e uma sequência difícil, né, que é não só nesse mês de agosto, mas daqui para frente muito difícil. Como é que foi essa escolha? Por que essa decisão de colocar a força máxima hoje, sem se preocupar, obviamente, ou claro, se preocupando com a questão de estourar um jogador, alguns jogadores, né, pela questão física? Obrigado. Você diz, eu não acho que isto seja a força máxima do Botafogo. Esta não foi a força máxima do Botafogo. Vocês avaliam aquilo que é o vosso trabalho e eu avalio o meu. Nós trabalhamos em cima de muita coisa, de muitos contextos, e esses contextos são os contextos que nos dão aquilo que é garantias em termos técnico-táticos dos jogadores que nós temos à disposição, daquilo que são as ciências que nos complementam para nós percebermos o nível dos jogadores. E nós hoje jogamos com uma equipa que achamos que era a equipa hoje preparada e capaz para defrontar este Flamengo. Relativamente àquilo que é necessariamente e hoje só apenas começar a pensar no jogo de Palmeiras, porque depois de ter vencido o jogo da Libertadores aqui em casa, o meu único objetivo, dos meus jogadores, e por muito ruído que haja à volta, pensando para a frente e descansar os jogadores e times mistos que vocês gostam muito aqui, não, aqui dentro pensou-se em preparar uma equipa para vencer este jogo, porque era o jogo mais importante que nós tínhamos. E nós temos que ter esta capacidade de corresponder, de pensar que cada jogo tem a sua própria importância, e este era o jogo mais importante que nós tínhamos depois do jogo do Palmeiras. A partir de hoje vamos começar a pensar na segunda mão então do jogo em São Paulo, para tentar, dentro do mesmo registro, pegar
numa equipa que esteja preparada animicamente, fisicamente, capaz de dar resposta a um jogo de grande exigência, porque vamos ter um Palmeiras que é muito forte coletivamente, que é muito forte individualmente, que tem de facto uma capacidade muito grande na competição que nós vamos disputar com eles. Temos de estar preparados para tudo, para todos os cenários e, sabendo as dificuldades, começar a preparar a partir de hoje a equipa para aquilo que possa ser o tal desafio de quarta-feira, que assim, então, agora sim, é o mais importante que temos pela frente. Claro. Claro. Boa noite, Arthur Jorge. Parabéns pela vitória. Mário da Silva, Rádio Celebridade News FM. Pegando os jogos contra equipes da ponta da tabela, Flamengo, Palmeiras, o Botafogo dominou essas partidas, tanto hoje quanto nos 2 jogos contra o Palmeiras, se tratando das equipes ali que brigam diretamente com o Botafogo. Vendo essas 2 partidas, o torcedor animado com esse domínio do Botafogo nesses 2 jogos, o que esperar da postura do Botafogo quarta-feira, se tratando de um jogo fora de casa, um jogo importante, no qual o Botafogo tem a vantagem, já abre o jogo vencendo, podemos dizer assim. Sim, eu volto a referir, isto faz-se de muitos jogos ao longo da competição. Nós, é verdade que tivemos um ascendente sobre os jogos que referiu, outros não tivemos, outros não conseguimos o resultado que queríamos. Nós temos que manter e ter este ascendente agora contra o Bahia, contra o Fortaleza, que são os próximos adversários para o campeonato. Isto é que é importante, nós termos esta capacidade de não nos iludirmos, mantermos os pés no chão e fazermos o nosso caminho, o nosso percurso, que será sempre muito importante ter objetividade no que fazemos, mas também sabendo a dificuldade que temos, porque os outros têm os mesmos objetivos e têm também qualidade, e a prova disso é a diferença que existe nesta altura em termos de pontuação, muito curta, em 4, 5 equipas, portanto, há muita coisa ainda para acontecer. Neste momento, o nosso foco é, como diz, e bem, o jogo da Libertadores, esta segunda metade, um jogo onde nós temos vantagem, mas onde aquilo que, no fundo, nós queremos é passar a eliminatória. Portanto, nós vamos preparar, não sabemos o que é que o jogo nos vai dar, há muitas variáveis que o jogo nos pode trazer, mas há uma certeza, é que nós não negociamos aquilo que é ambição, não negociamos aquilo que é combatividade, não negociamos aquilo que é a entrega dos jogadores, e isso nós vamos procurar levar para o jogo. Se levarmos isso, ficamos mais perto de atingir o objetivo. Agora vamos ter que saber que vamos ter que lutar muito, porque temos pela frente um adversário fortíssimo, naquilo que é também a sua natural ambição de voltar a ganhar uma competição que já venceu e que tem claramente também história nela mesma. Professor, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Hoje um colega nosso noticiou um possível interesse, um interesse, na verdade, do Al Rayyan, clube do Catar, no seu trabalho, no seu desempenho. Chegou algo de concreto ao seu conhecimento sobre uma consulta formal ou informal que tenha sido a respeito do interesse desse clube do exterior pelo seu trabalho? É algo que, se vier de forma concreta, abriria negociação por agora? Como é que estão os seus planos em relação ao mercado e as suas informações, pelo que te passam também os seus empresários? Sabe que aquilo também que é o trabalho que fazemos, não só dos jogadores que se valorizam, mas também o meu trabalho é valorizado em função de vitórias e em função de jogos ganhos e de classificações. Naturalmente que poderá abrir portas a que haja interesse. Agora, uma coisa eu lhe digo, e de uma forma taxativa, estou muito, muito feliz no Botafogo, sinto-me muito feliz aqui dentro, muito bem recebido, gosto daqui de trabalhar, e nesta altura o meu foco é claramente só pensar no Botafogo. Sobre interessados ou não, existirão, como sempre existiram, em qualquer altura daquilo que nós temos e quando temos sucesso. Olá, boa noite, Arthur. Vitor Duarte, da TNT Esportes. Arthur, a gente viu ao longo dessa semana o Tite, técnico do Flamengo, adversário de hoje, né, reclamando muito sobre o calendário, sobre essa sequência de lesões físicas que o Flamengo está sofrendo. É algo que te preocupa para a sequência da temporada? Tipo, quarta-feira você já tem um jogo muito importante. É algo que te preocupa? E como está o elenco hoje, fisicamente? Me preocupa-me desde abril, desde o dia que eu cá cheguei, porque se eu não me engano, apenas 2 jogos que eu fiz, em que tive uma semana inteira de trabalho para preparar exatamente esse jogo. Portanto, a sequência de jogos tem sido essa. O campeonato já não é assunto para mim, aquilo que é o número de jogos, o número de intervalo entre jogos.
já não é assunto para mim, porque se eu preferia ter mais tempo para recuperar os jogadores, claro que sim, senão hoje os meus jogadores, eu espero que saiam daqui mais tarde do que aquilo que é suposto, que trabalhem já aquilo que é o processo de recuperação. Hoje temos toda a gente aqui disponível, os atletas, para podermos iniciar o nosso processo de recuperação. Porquê? Porque temos 2 dias, mais 2 dias para voltarmos a competir num jogo de exigência máxima, não há margem para fugir a ele. Agora, não serve nem nunca servirá de desculpa, nem de vantagem, o que quer que seja, porque já tive 4 dias, já tive 3, já tive 2, já ganhei, já perdi nisso tudo. Portanto, acaba por ser, nesta altura, para mim, o não assunto, porque é o que temos e é aquilo que nós sabemos que temos que encontrar e preparar as equipas, os jogadores, para essa densidade. Faz parte do nosso trabalho. Arthur, boa noite, parabéns pela vitória. Alguns jogos atrás, se eu não me engano, contra o Bahia, acho que eu mesmo te perguntei sobre a falta de controle que o Botafogo estava tendo de alguns jogos. E de uns jogos para cá, a gente tem visto que isso tem mudado, o Botafogo tem tomado o controle do jogo, e isso me parece, e aí eu quero ver a tua análise também, que passa muito pelo setor de meio campo do Botafogo. A gente viu hoje uma boa atuação do Marlon Freitas, inclusive ele deu uma assistência para o primeiro gol, muito semelhante à que ele deu no jogo passado. Então eu queria a tua análise em cima, eu sei que tu não gosta de analisar individualmente os jogadores, mas a partir dessa ideia de que o Botafogo não tinha muito controle alguns jogos atrás, isso estava incomodando também até mesmo os torcedores, e que agora isso parece estar mudando, o Botafogo criou volume de jogo hoje, poderia ter vencido até por mais gols de diferença, então eu queria a tua análise em cima disso, especificamente, se puder, claro, em cima desse jogador do Marlon Freitas, que foi muito criticado no início do ano, na verdade, na reta final do ano passado, mas ele tem se mostrado um líder dentro e fora de campo hoje também. Ele acabou tendo uma discussão ali com o Bruno Henrique em função de provocações. Não, em relação àquilo que é a parte do aspecto coletivo, nós tivemos alguns jogos em que, de facto, não tivemos o mesmo controlo sobre esse mesmo jogo. Momentos em que oscilámos muito entre ser dominantes e ser dominados. E nós queremos e procuramos com que a identidade do Botafogo seja ser mais dominador. E isso também, se notam isso nesta altura, é bom sinal, porque é trabalho feito, é trabalho conquistado. Agora, destacar individualmente os jogadores, eu diria que é um processo coletivo, é sempre um momento de jogo em que nós temos que ser todos nós muito compactos naquilo que é os momentos ofensivos e defensivos, sendo que, na verdade, o Marlon Freitas, e como é dele que se trata que estamos a falar, é um líder dentro de campo, é um líder dentro daquilo que é o trabalho que faz diariamente, na forma como incentiva, como através do exemplo faz os colegas seguirem também aquilo que é a sua postura. É um dos muitos jogadores que nós temos dentro do elenco que nos ajuda a ser muito mais do que um jogador, porque trabalham e fazem muito pelo clube, para aquilo que hoje é esta realidade. E é um jogador que, como outros, que eu destaco por aquilo que é a sua competência, a sua qualidade futebolística, mas também a sua qualidade humana, e desse aspecto eu já falei aqui também, de termos, acima de tudo, um grupo de grandes homens para podermos atingir objetivos maiores, e que aquilo que é a sua competência futebolística acaba por ser um upgrade àquilo que eles são enquanto homens. Boa noite, Arthur. Jéssica Line, que é os donos da bola de Brasília. Sobre o Chiquinho Soares, né? Você colocou ele no segundo tempo no jogo contra o Palmeiras, ele está voltando de lesão. Hoje também entrou no segundo tempo. Essa volta está sendo gradativa ou é sua opção mesmo não colocá-lo já como titular? Não, tudo aquilo que é as opções que vamos tendo têm variáveis diferentes. E repare que estamos a falar do Tiquinho, que vem de facto de um período de lesão, estamos a falar do Mateus também, que vem num período de adaptação para poder estar integrado com aquilo que são as nossas dinâmicas e a sua temporada, que se iniciou há muito pouco tempo. Temos o Tiago também, que tem vindo, e porque fez a Copa América, aquilo que possa estar mais desgastado, mas também, acima de tudo, não pela questão física, mas de assimilar as ideias que nós temos enquanto equipa. São jogadores que nós consideramos muito, porque, já o disse também aqui, uma grande equipa e os grandes resultados acontecem não porque se tem 11 bons jogadores, acontece porque se tem um grupo de jogadores bem mais alargado para podermos ser competitivos em cada um dos treinos, e essa competitividade que temos em treino manifesta-se depois aqui, porque a ambição de ganhar é imensa, e quanto mais difícil for no treino, mais preparados estamos nós para ganhar em jogo. Professor Arthur Jorge, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Desde a sua chegada, a gente encontra nas suas características, né,
é um time ofensivo e, sobretudo, no seu trabalho também sempre blindar e fortalecer o seu elenco. A gente percebe, analisa o jogo hoje do Thiago Almada, ele acaba perdendo o pênalti, a gente sabe que isso entristece e frustra o jogador. No seu papel, como é trabalhar o mental, o psicológico do jogador, até mesmo para ele performar e entregar nos próximos jogos? Não, o Tiago hoje fez uma boa partida, mais uma boa partida. Falhou o penalti porque quis ter ele a bater, senão não falhava. É um jogador que tem experiência, é um campeão do mundo, portanto não é isso que o vai deixar abatido, porque seguramente aquilo que ele fez ao longo do tempo que esteve em campo tem mais valor do que aquilo que possamos nós estar a desvalorizar pelo facto de ter falhado uma grande penalidade, mas não creio, não acho que isso possa ser motivo algum de o deixar afetado, porque, como se viu, mesmo nos momentos imediatamente após, foi um jogador que pegou na bola, que pediu a bola, que atacou o adversário, que atacou o espaço, que atacou a baliza contrária. É isso que eu gosto. Coragem. Falhamos todos. Falhamos todos. Falho eu, falham eles. Às vezes falham vocês, acho eu também. Mas é importante nós termos a coragem de poder perceber que não é o erro que nos vai derrubar, mas sim perceber que a capacidade de nos reerguer é que faz de nós melhores. E é isso mesmo que eu sei que tenho dentro do meu elenco um sem número de jogadores com essas características. Muito obrigado. Tá aí, então, Arthur Jorge falando com a imprensa, comentando